Salve, salve, meninos e meninas! Sábado-feira! E já vou começando pedindo desculpa aí. Dois ou três dias que eu não posto vídeo. Aconteceram algumas coisinhas aqui que me incomodaram, né? Então, hoje mesmo tô meio chateado, mas vamos lá. Sábado-feira pode, hein? Meu amigo Ozzy, tio Ozzy. Salute! Vamos tentar levantar o pique, né? Tá meio para baixo. Mas como eu sei que vocês gostam, né, dos vídeos aqui. Muita gente assiste na hora de dormir e tal. Então, não quero pisar na bola com a galera, mesmo o vídeo sendo fraco, né? Hoje tem um vídeo bom. Daqui a pouco eu falo. Eu vou começar com os salves, que estão atrasados, né? Por causa desses dias, como ele diz, tempestuosos. Ai, caramba. Eu cortei a boca para ajudar. E toda vez que você corta, ou morde a gengiva por dentro, ou o lábio corta, você sempre morde em cima do corte, né? É incrível. Que pontaria, velho. Hoje, ó, tava aqui salves dia 7, como eu escrevi salves dia 6 e salve, não deu. Um salve para Luiz Nunes Silva. Like sempre, ele mandou aqui. Obrigado, Luiz, obrigado mesmo. Vocês são fantásticos. Um salve para Juscelino Sobral. Um salve para Juscelino Sobral. Não gosto que fiquem picotando o nome de vocês. Ele disse que não perdia um aqui agora só por causa do Gil Gomes. Nossa, eu vi aqui, o Gil Gomes tem... É lógico, ele sempre foi famoso, mas eu fiquei surpreso com a audiência que ele tinha com a galera do aqui agora, né? Porque o forte dele é do rádio. Nossa, o rádio, eu era criança para adolescente, mas você se cagava todo ouvindo, era fantástico. Um salve, ó, falando em Gil Gomes, um salve para o canal Venanete Bombo, fã do Gil Gomes. Fala mal do Gil para esses caras, para vocês verem. Ah, eu quero mandar de novo, reforçar isso aqui. Ó, até um brinde para vocês, meninas, do canal Cheyenne Laços Brasil. Eu estou falando até no sotaque, já para ficar enturmado. Essas meninas estão mandando mensagem. Ô, Javier, obrigada, que sonho, que coisa linda que foi ver o clipe do Cheyenne. Estão querendo me ajudar por causa de direitos autorais, mas, gente, entenda bem. Eu gravei, o direito de imagem é meu, dele. Concorda? E da equipe trabalhou comigo. O clipe foi autorizado, o SBT pegou direto, a gravadora chamou o SBT. Então o SBT está isento, ou então deve ter pago os direitos. Mas foi a gravadora que solicitou. A gente fez nosso trabalho a pedido do artista e da gravadora. Aí eles estão querendo fuckerol. Não dá, né? Mas tudo bem. Então, essas meninas, olha, é que eu não tenho como colocar, não sei fazer isso, né? Teria que ser o StreamYard, né? Para aquele recurso, né? Para botar. Mas essas meninas, elas mandam cada mensagem bonita. Ô, Javier, obrigada. Eu não sei o que. Essas meninas deve dar um problema se juntar todos vocês. Eu fico imaginando vocês num show dele. Nossa, deve ser uma galera bacana. Dá para você percebe pelo papo que não é aquele pessoalzinho assim, eu gosto do Cheyenne. Não, as meninas viram. Só falta estar gritando, que nem aqueles vídeos antigos do Beatles. Eu acho muito legal isso, cara. E aquilo que eu falei outra vez aqui, gente, coisas que você não podem deixar de ter nunca. Desde criança, vocês que são mãe, têm filho pequeno, deixa eles ter fantasia, deixa eles criar ídolo, deixa eles serem fãs por alguma coisa. Essas meninas aqui são tudo de adolescente até para minha faixa etária, mas são fãs, eu acho bonito. Infelizmente, o meu último ídolo foi Ayrton Senna. De lá pra cá não tive mais nenhum, infelizmente. Mas eu acho muito legal quando você tem um ídolo. Não é um ídolo assim de idolatria, é que a palavra ídolo é associada. Mas aquela pessoa que você fala, nossa, eu gosto das músicas dele. Ou um escritor, nossa, ele escreve, parece que sou eu que estou escrevendo. Milton Nascimento tem uma música, né? Certas canções, não sei o que, como não fui eu que fiz, porque você se identifica tanto que parece que saiu da sua mão, da sua cabeça, né? Eu acho muito bacana. Meninas,
Ó, vou até bater palma pra vocês. Vocês estão de parabéns, meu. Que galera. E é uma galera pra cima, cara. Como eu falei, não dá pra vocês. Elas são fantásticas. Eu me inscrevi no canal ainda. É brincadeira. Não conhecia nada do Chayenne, mas me inscrevi. Então agora eu tô vendo os clipes que vocês postam. Ó, muito legal. Puta, que bacana. Então fiquei devendo, não vou dar nominalmente, porque, gente, tem menina pra caraca. Só das que me mandaram mensagem aqui, acho que deve ter umas 30. Que legal. Muito bacana. Ó, Silvia Vossa, é do fã-clube. Mandou os parabéns pelo canal. É uma das que ficou apaixonada pelo clipe do Chayenne. Puxa, que bacana, menina. Eu fico feliz mesmo. Um salve para Virtual Trens. Obrigado, Virtual Trens. O Dieter Otaviano, pelas palavras que você mandou. Muito obrigado. Um salve para o canal Carlos Alberto. Autêntico, verdade e credibilidade. Muito legal mesmo. Ele pediu aqui. Isso é missão impossível. Ele queria ver a Eliana, minha esposa, e meu filho Lucas aqui no canal, falando, como é que é? Dando depoimento. A Eliana falando da época que trabalhava no SBT, meu filho contando que pai morfético que ele tem. Desculpa, viu? Essa é missão impossível, velho. Vocês não sabem o que eu sofri para colocar aquele vídeo do sorteio. Meu Deus do céu. Por sorte, a fita amassou bem na hora que o câmera, né, foi meu colega, pegou ela bem de perto, viu? Porque, olha, vocês são muito vaidosas. Minha mulher tava bonita pra caramba, eu não gosto disso, do lugar daquilo. Mas beleza. Um salve para Alderita Santos. Mais uma do fã-clube do Chayenne. Ela é de Alagoas, Maceió. Maceió, Alagoas, né? Vamos falar o contrário. E agradeceu também o carinho, tudo aqui. Puxa, bacana isso, gente. É aquela coisa, por exemplo, eu não conhecia. Mas vocês não podem ter, a gente pode ter preconceito com uma coisa que você não conhece. Que nem a minha praia é rock and roll, aqui, ó. Mas fui lá e gravei Chayenne como se eu estivesse gravando o Mick Jagger, o Angus Young, sei lá, você tem que... Faça televisão para quem está assistindo, não para você. Pô, se eu fosse fazer TV para mim, eu nem trabalhava no SBT. É duro achar alguma coisa que eu gosto de televisão. Então, putz, acabei, eu pensei que ia ter mais. Hoje eu ia colocar minha nova colega de trabalho, parece o Silvio Santos, né? Alexa, lembra que eu coloquei ela aqui? É que hoje a Mônica está dormindo, a Amy está dormindo aqui do meu lado. E a caixinha da Alexa eu boto... essa aqui é minha mão, né? E bota aqui do lado da caminha dela. O rádio não incomoda que tá longe, mas a Alexa vai ficar bem perto. E eu ia falar para ela, Alexa, o que você sabe de Petrópolis? Ela contou uma historinha legal aqui. Mas é isso aí, ó. Essa matéria de Petrópolis é isso a Brasil. Foi de 10 a 12, de sexta a domingo, de março de 1989. Eu dou um gancho aqui legal, uma coisa bacana que encontramos por acaso. É aquela coisa, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? O Mesquita, que é um cara que entende muito de história, nós estamos lá gravando a cidade, final de tarde, quem aparece na nossa frente? Só o tataraneto de Dom Pedro. O Mesquita reconheceu ele. Ele foi lá na janela do carro, parecia aquelas coisas de programa de jornalismo da hora do almoço, né? Como é que tá o telefone? Foi lá e pegou a sonora dele, que era difícil naquela época. Ele me explicou depois, coisa mais difícil é entrevistar esse homem. E pegou ele foi simpático na medida do possível. Depois você tá guiando. Vai ver um cara barbudo, um cameraman alto, espinhudo, cheio de espinha na cara. O assistente, deixa eu ver quem é do meu assistente. O assistente era bonito, o Pérez Júnior, cameraman, atualmente cameraman da Globo. Sempre foi sarado, um cara esportista, não bebe, não fuma. Agora eu, Mesquita, vixe, não sou exemplo de nada. Sonora com ele. Outro destaque, prestem atenção na Casa do Santos Dumont, na escadaria de entrada. Genial mesmo. Tem Museu Imperial,
Aí eu dei uma olhada aqui na prefeitura de Petrópolis, né? Eu não sabia, lá existe o circuito das cervejarias. Então, circuito cervejeiro. Ah, peraí, então, essa tem que até fazer uma cenário aqui. Que coincidência, lá tem o circuito cervejeiro, coisa que eu detesto. São as cervejarias, né? Criadas desde o século XVIII, século XIX, né? Século XIX, XVIII e XIX. Entre no site da prefeitura, que é muito bem montado esse site. Tem esse circuito cervejeiro. Inclusive lá eu vi que foi fundada a primeira cervejaria do Brasil, 1853. Não vou falar qual é, porque vocês entram lá no site e falam pro pessoal da prefeitura: eu vi o site de vocês no canal do Bocão. Dá uma força para ele, manda uns barrilzinhos de 5 litros, de 10 também. O que mandar aqui nós traz. Na atual fase, gente, a cerveja até sem gelo eu bebo, choca. Não tem erro não. Vamos que vamos. Deixa eu ver se tem mais algum destaque. Eu falei, né, do tataraneto Dom Pedro I. E o resto vocês vão ver aí nesse programinha. Desculpem que eu não tô, o assal não tá lá, eu dei uma animada agora no finalzinho. Eu comecei meio para baixo, né? Botei até a bandeira dos Estados Unidos da América, porque para dar uma energia positiva, que eu tava para baixo mesmo. Vamos lá. Eu espero que logo, assim que passar essa fase, também aviso vocês o motivo, né? Não posso falar agora. Está sob sigilo de justiça dos Estados Unidos da América, da União, da Rússia, de quem mais? Da OEA, da ONU, tá sigilo tudo quanto é lugar. Até do boteco, olha o Bar do Bocão. Já pensou fazer um boteco, Bar do Bocão? Fiquem vivos, stay safe e não esqueçam protocolos e vamos que vamos. Beleza, gente? Precisamos aguentar essa... Que nem eu vi tem uma escolinha aqui que eu achei tão bonitinho. Escolinha para criança pequena, não lembro como é que chama. Não sei se é EMEI, esqueci. Ensino infantil, né? Tinha um banner assim, a mãozinha junta, escrito assim: vai passar. Já estamos no segundo ano, mas o que vale é a fé, né? Eu achei muito bonitinho isso. Então, gente, vai passar. Vamos contar com isso. Fiquem vivos, stay safe. Fui! Boa noite. Um dia, o imperador Pedro I, numa de suas andanças, visitou uma fazenda. A fazenda do Córrego Seco. Homem de bom gosto, ficou extremamente encantado com o lugar e decidiu que iria construir ali uma mansão para curtir seus dias de verão. Dom Pedro I era um grande homem e um bom vivan. Gostava das coisas belas e sabia curtir a vida. Mas ele não conseguiu realizar seu sonho porque teve de voltar para Portugal. O sonho foi concretizado por seu filho, Dom Pedro II. Naquela fazenda, nasceria mais tarde uma grande cidade. Hoje, uma das cidades maravilhosas do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade imperial que guarda em cada canto um pedaço do Brasil Império. É linda. Hoje, nós vamos mostrar essa cidade serrana, cheia de encantos, cheia de histórias, com muito verde, com muitos prédios antigos e muita beleza. E com um grande museu que retrata a passagem da família real. E todas as marcas se encontram nessa cidade. Até mesmo os descendentes da família imperial. O herdeiro da coroa, um príncipe herdeiro que tem também o nome de Pedro. É tataraneto do primeiro, é bisneto do segundo e é neto da princesa Isabel. Ele mora bem em frente ao palácio que foi moradia do seu bisavô. E vamos entrevistá-lo, sim.
vocês vão conhecê-lo. Uma figura interessante. Hoje nós vamos percorrer Petrópolis e mostrar toda a sua beleza, toda a sua história. Daqui a pouco vamos voltar de lá. Petrópolis é essa aí, com sua catedral imponente lá no fundo. E com muito verde, os prédios velhos e os novos se confundindo. Petrópolis, a cidade imperial das Américas. Hoje eu vou entrar com vocês na história do Brasil Império. E vou falar muito desta fazenda, esta grande fazenda que foi adquirida por D. Pedro I, que queria construir aqui sua residência de verão. Na realidade, foi D. Pedro II que conseguiu fazer isso. E Petrópolis cresceu e se tornou bela. A bela cidade de Petrópolis. Essa. Hoje, em todos os cantos da cidade, existe a marca do Brasil Império. A marca da presença aqui do imperador Pedro II. O povoado do Córrego Seco nasceu a 16 de março de 1843, quando D. Pedro II e um engenheiro de nome Keller celebraram um acordo para a construção de uma pequena vila. Daí para frente, ela não deixou mais de crescer, tornando-se logo o recanto preferido do imperador. Quando a família imperial resolveu fazer de Petrópolis a sua morada de verão, toda a nobreza se deslocou também para cá e começou a construir casas nessa rua Keller. Keller é o nome do engenheiro que planejou a cidade. Pois bem, todos vieram para cá. Aqui mesmo, ó. Esta era a casa onde morava a princesa Isabel. Aqui quantas vezes o D. Pedro II não veio para visitar a filha e curtir um pouco desse lindo jardim. O imperador D. Pedro II morou aqui, que ele mandou construir pelos idos de 1845 e ficava 6 meses por ano em Petrópolis. Até hoje, seus descendentes moram aqui, moram naquela casa. Inclusive o príncipe herdeiro, D. Pedro de Orleans de Bragança. O senhor é tataraneto de D. Pedro I. É bisneto de D. Pedro II e neto da princesa Isabel. E moro nessa casa há mais de 50 anos. Eu estou aí todo dia, eu não entendo como é que vocês só se lembraram de mim na hora que eu estou descendo para o Rio. Porque nós estamos chegando agora. Tem uma cerimônia hoje, tem um navio espanhol, o Juan Sebastián Elcano, e eu tenho que chegar na hora porque eles querem hastear a bandeira quando eu chegar. Eu não posso chegar depois. Que tipo o que o senhor sabe a respeito da família real? Tudo, tá bom? Não, peraí, então me diga só uma coisa. D. Pedro I. Sim, porque ele foi um homem de um coração de ouro, de uma bondade extremosa, de uma juventude um pouco alegre, assim, contente, mas um patriota extraordinário. Diz que ele era meio galanteador. Pergunta se não tem um desses rapazes que é um pouco galanteador há 19 anos, há 18 anos, há 20 anos. Se não fosse, seria uma pena. Tem lá, Não, peraí, e o segundo? E o seu bisavô? Foi um sábio. Tem lá, um sábio. Eu não estou atrasado, meu amigo. Quem é ela? É minha nora, uma das minhas noras. Tenho 6 filhos e 14 netos. Agora, o senhor acha que o Brasil algum dia vai voltar a ser monarquia? Ah, isso é o povo que manda, não sou eu. Se voltasse, o senhor seria rei? Nem rei, imperador. O senhor seria imperador? Não, o senhor quer ser ainda imperador do Brasil? Como? Quer ainda ser imperador do Brasil? Eu quero servir minha pátria onde for chamado. Eu não faço questão de escolher o lugar. Tá? E vai continuar sempre aqui em Petrópolis? Sempre em Petrópolis, sim. Ok, obrigado, rei. Obrigado, imperador. Nada disso. É príncipe. Desculpe um pouco, mas eu sou um homem exato. Se eu marco uma hora, eu tenho que estar nessa hora. Só queria uma coisinha mais, que o senhor olhasse para cá e falasse para os brasileiros, desse um... Sim, olha, eu acho que o nosso país precisa de muita vergonha. É isso que está faltando por toda parte. Até logo. Pois bem, este palácio que serviu de residência para o imperador D. Pedro II foi transformado por decisão do presidente Vargas em 1943 em Museu Imperial.
aqui tem peças importantíssimas. Vamos conhecê-las? Esse palácio foi construído a partir de 1845 para ser utilizado como residência da família imperial. Hoje, como museu, reúne peças e objetos históricos e artísticos conservados nas suas pomposas salas e que merecem a visita de todos os que vêm aqui. Este aqui era o gabinete do imperador Dom Pedro II. Ele despachava, ó, sua agenda, com o brasão do Brasil Imperial. Esse aqui. Esse aqui era o seu telefone. Aqui, ó, bonito, né? Ligava assim, ó. E este era o candeeiro. Quando escurecia a noite, o Dom Pedro II utilizava desse candeeiro. Agora eu vou mostrar para vocês o trono do imperador. É aqui, nesta outra sala. O trono ficava exatamente aqui, nesta sala. Aqui, onde o imperador recebia autoridades em solenidades grandes. No centro dessa sala, um lustre com cristais importados da Boêmia. E lá no fundo, o retrato do imperador. Há muitas peças guardadas aqui como verdadeiros tesouros históricos. Como essa caneta de ouro, com rubis e brilhantes, que foi usada pela princesa Isabel para assinar a Lei Áurea. E muitas outras joias da família imperial, como essas aí, que pertenceram à imperatriz Dona Leopoldina. Esta é a coroa imperial de Dom Pedro II, feita em ouro, com 639 brilhantes e 77 pérolas. Pesa 1,720 kg. Esse manto é de veludo bordado a ouro, confeccionado especialmente para a coroação de Pedro II. Esse manto curto chama-se mursa, feito de penas de papo de tucano. O colar da Gran Cruz da Ordem da Rosa, em ouro e esmalte, pertenceu ao príncipe de Joinville. Este aqui é um cofre de joias que foi presente do rei Luís Felipe da França, a sua nora, a princesa de Joinville, que era irmã de Pedro II. As placas são de porcelana de Sèvres, montadas em bronze dourado, com guarnições de biscuit. Este colar, em ametista, ouro e camafeu, pertenceu à Marquesa de Santos. Veja o detalhe do retrato de Dom Pedro I, seu grande amor. E para completar este acervo maravilhoso, as carruagens que pertenceram à família imperial. Essa aí, ó, denominada pelo povo como carro de cana, é um veículo de tração animal puxado a 8 cavalos e foi utilizado pela primeira vez em 2 de dezembro de 1837, no aniversário de Pedro II. Foi usado depois por ele na sua coroação, em 1841. As carruagens dos imperadores estão no museu, mas a cidade tem outro tipo de transporte nesse estilo. São as charretes. Aqui existem muitas e elas transportam o turista para conhecer as imagens imperiais concentradas na cidade. Para ver esse palácio de cristal, que foi construído em 1879 na oficina de Saint-Sauveur-les Arras, destinado aos grandes eventos do Brasil Império, notadamente aos bailes promovidos pela nobreza. Este palácio, que tem sua estrutura revestida em vidro, foi inaugurado a 2 de fevereiro de 1884. O Palácio Rio Negro, construído em 1880 pelo Barão do Rio Negro e que a partir de 1903 passou a ser residência de veraneio dos presidentes da República. A Catedral São Pedro de Alcântara, que foi iniciada em 1884 e só terminada 55 anos depois, em estilo neogótico francês do século XVIII. Ela tem 70 metros de comprimento, 22 de largura e 19 de altura. O Palácio Amarelo, construído em 1850, é hoje sede da prefeitura da cidade. Aí também funciona a Câmara Municipal. À sua frente, um belo jardim compondo o quadro.
Petrópolis é uma cidade que fez da sua história, ligada à história do Brasil Império, o ponto de maior atração turística. Eu volto daqui a pouco para falar mais desta cidade. Quem vai a Petrópolis sobe a serra e já no caminho, nessa estrada de aproximadamente 60 quilômetros que a distancia do Rio de Janeiro, encontra lindas paisagens, com muitas árvores, entrecortadas às vezes por córregos de águas limpas ou escorredeiras, formando imagens muito belas. E tudo isso encaixado na imagem maior oferecida pelas montanhas que rodeiam seus campos. É assim que se entra em Petrópolis, uma cidade situada a 840 metros de altitude, com uma população de 250 mil habitantes, mas que aos fins de semana chega a receber pelo menos mais 100 mil pessoas, notadamente do Rio de Janeiro. E quem vem a Petrópolis quer conhecer a sua história, cheia de muitos lances, como conta o historiador Lourenço Lacombe, que é diretor do Museu Imperial. A fundação de Petrópolis é devida a Pedro II, que assinou um decreto a 16 de março de 1843 e que é tido no consenso dos historiadores como sendo o ato inicial da fundação de Petrópolis. Ora, não só este palácio, que é o monumento mais importante, e no tempo do Império não havia dúvida que era o palácio transformado em museu, né? Hoje transformado em museu. Mas o Palácio do Imperador, que aqui no centro de Petrópolis, ele construiu a sua mansão, que tem uma circunstância muito importante e interessante para se dizer, é que foi o único palácio construído no Brasil, antes de Brasília, é claro, para a residência de um chefe de Estado. Todos os demais foram adaptados. Eram casas já existentes e que foram adaptadas para as suas funções específicas. Em colônia, Império e República, todos eles, até o catete, já existia quando os presidentes foram para lá. Este palácio é o único, repito, o único construído no Brasil para servir de residência de um chefe de Estado. Então vamos fazer o seguinte, já que vamos falar de império, de imperador, dos imperadores, eu queria, antes de falar do segundo, eu queria falar um pouco do primeiro. Do primeiro, muito bem. Dom Pedro I. Foi quem comprou a terra. Aqui era uma fazenda, a fazenda do Córrego Seco, Sim. que Dom Pedro I conheceu viajando por esta região para ir para Correias hoje. Lá era também uma fazenda do velho padre Correia, que deu o nome ao local. Visitando ele esta fazenda em várias oportunidades, foi várias vezes lá, ele pretendeu comprar a fazenda para fazer lá o seu palácio de verão. Diante da recusa da então proprietária, que era a irmã e herdeira do padre Correia, ele lançou as vistas para o Córrego Seco e comprou a propriedade em fevereiro de 1930. Pretendeu fazer aqui o seu palácio de verão. Chegou a orçar as obras, pedir os planos ao artista Pézerat, que era um artista francês, um arquiteto francês que trabalhava para ele. Mas ele não chegou a realizar a obra? Não, porque a complicação da política chegou a tal ponto que ele foi obrigado a abdicar no ano seguinte. Para assumir lá em Portugal? Para lutar em Portugal contra o irmão Dom Miguel, que era o rei absoluto e que tinha transformado aquilo num absolutismo feroz, de modo que foi para expulsar o irmão de Portugal, o que fez, o que conseguiu. E lá morreu. Morreu com 34 1834, com 36 anos, perdão, com 36 anos. Ah, é? É. Jovem ainda, né? Qual é de nós que terá realizado uma obra dessas até esta idade, dado independência, dado liberdade, melhor dizendo, a duas pátrias e outorgado duas constituições? Foi um grande homem. Eu considero que sim. Mas que um grande estadista. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Não fracassou em nada, inclusive como galanteador, por que não? É uma qualidade humana, e principalmente dos homens, dos homens bem dotados e bem nascidos. É uma qualidade. É verdade deles. que ele veio para cá, mas ele, na realidade ele começou a sentir assim um ambiente propício. Foi, é verdade. Para amar. É verdade. O que era o Rio de Janeiro naquele tempo era uma aldeia grande. Mas nessa época ele já estava com a Marquesa de Santos? Não, ele conheceu a Marquesa em 1922,
quando ele estava em São Paulo, onde proclamou a nossa independência. Ele foi apaixonado por ela, né? Foi. Ali foi uma paixão. Ela devia ser uma grande mulher. Ele casou com a Imperatriz Leopoldina em 1817, que é a mãe de quase todos os filhos dele, e principalmente Pedro II, que foi o último filho. Certo. Só tinha filhas, e ele queria um herdeiro. Nas monarquias é muito difícil haver uma mulher na qualidade de herdeira, né? Mas nessa época ele estava com a Marquesa e teve Ele ficou com a Marquesa de 1822, que foi quando se conheceram, até 29, quando ele casou com a segunda imperatriz. E aí despachou a Marquesa para São Paulo. A Dona Amélia, né? Dona Amélia, que era a neta torta de Napoleão. E o interessante é que Dom Pedro I tinha uma grande admiração por Napoleão. Ah, é? As condecorações do Brasil criadas por ele, eu diria que são cópias das condecorações francesas de Napoleão. Bom, então vamos para Dom Pedro II. Como é que ele resolveu construir aqui o palácio, esse palácio? Ele herdou a fazenda de Pedro I no inventário do pai. Dele, era propriedade dele. O Pedro I comprou a fazenda por escritura pública passada em cartório. Isso era propriedade, era uma fazenda particular que ele comprou. Portanto, propriedade particular dele, dinheiro dele, certo. Dinheiro pessoal dele. De modo que Pedro II herdou essa fazenda no inventário do pai. Mas pensava em construir aqui o seu palácio de verão. Porém, o que era o Córrego Seco naquele tempo? Uma fazenda praticamente abandonada no alto da serra, com condições precárias de comunicação, a lombo de burro. Como é que ele ia construir um palácio? Nem a vida do Brasil, nem a vida da corte, que era uma corte modesta, permitiria uma obra dessa ordem. Aí é que entra o Paulo Barbosa da Silva, que era o mordomo do imperador e que havia servido a Dom Pedro I e que tinha sempre a ideia de restabelecer o sonho do primeiro imperador, fazer o palácio imperial aqui no alto da serra. Mas via sem meios. Quando aparece um jovem engenheiro alemão, naturalizado brasileiro, Júlio Frederico Köhler, cuja estátua está lá na praça, em frente à catedral. E este homem tem a ideia de arrendar a fazenda do imperador para estabelecer aqui uma colônia de alemães. Dom Pedro II aprova esta ideia por meio de um decreto, tendo aprovado o plano que me apresentou Paulo Barbosa da Silva, mordomo de minha imperial casa, de arrendar a minha fazenda do Córrego Seco ao major de engenheiros Köhler, e aí vem o resto do decreto contando como é que ia ser feita a coisa. Paulo Barbosa percebeu que se a fazenda ia ter vida própria, com os alemães morando, residindo e trabalhando aqui, então já podia restabelecer o sonho de Dom Pedro I. Então, a colonização de Petrópolis com a vinda dos alemães faz com que este palácio seja construído. É obra de alemão. Aí começaram a chegar todos os nobres. Aí, Dom Pedro II dividiu, então, a velha fazenda do Córrego Seco em prazos, que é o nome que tem os lotes aqui de Petrópolis. São prazos de terra maiores na periferia, menores aqui no centro, e que ele distribuiu aos alemães que vieram para colonizar e aos nobres da sua corte aqui no centro, na chamada Vila Imperial, que tem o palácio como centro e um pequeno território ao seu derredor. Esta entrega dos terrenos, porém, foi feita sob a forma de enfiteuse. Quer dizer, ele dava a propriedade, dava o terreno, mas não dava a propriedade. A pessoa tinha o uso, mas não tinha a propriedade. De maneira que usaram como se fosse deles, agora com a obrigação de pagar a então chamada Fazenda Imperial, hoje o nome é Companhia Imobiliária de Petrópolis, a Fazenda Imperial, uma quantia que naquele tempo já era pouco, uma quantia mais ou menos irrisória, anual, chamada foro. Espera aí. Então a cidade de Petrópolis pertence ainda à família imperial? O solo pertence à família imperial. Ah, é? O solo pertence à família imperial. Então os príncipes, os herdeiros, os descendentes recebem alguma coisa por isso? Recebem. Como? O foro anual, que o Código Civil permite isto. Está no Código Civil. Sim, mas como é que é? Ele recebe de que forma? Se eu quiser comprar um terreno, eu tenho que comprar do príncipe? Tem que comprar. Não, compra do homem que está usando o terreno.
Certo. Nós chamamos aqui proprietário, mas na realidade legalmente não é proprietário, é o usuário do terreno. Compra dele, que ele também comprou. Certo. Mas nesta transação, você se obriga a pagar o foro anual e ao mesmo tempo, como uma taxa, De quanto? você paga 2,5% sobre o valor atual do imóvel. Bom, então a moçada aí, os descendentes, estão ganhando bastante. Eu nunca perguntei a eles quanto vem, não sei. Petrópolis não se resume à época do Brasil Império. Ela é linda e curtida o tempo todo por todos que a conhecem. Ali mesmo, naquela casa, viveu há algum tempo Santos Dumont, o pai da aviação. Todos os verões, ele vinha aqui. Hoje, esta casa foi transformada em museu. No seu interior, muitos objetos que pertenceram ao pai da aviação. E muitos deles marcando a presença de alguém que sempre se preocupou em criar coisas novas, em inventar. O que tem aqui nessa casa que se identifica com Santos Dumont, com o inventor? As escadas, né? Que embora ela seja de meia raquete, como ela é de meia raquete, o motivo dela ser assim é poupar espaço, é uma escada diferente das outras, ela sobe-se de lado, de costas para a parede. E a de fora é a continuação. Outro detalhe importante é o chuveiro. O chuveiro é um balde com uma divisão ao meio. De um lado, abrindo o resisto, caía água fria. Do outro lado, o próprio vapor do álcool jogava no balde. Puxava-se as duas correntes, a divisão do meio se abria, as águas se misturavam e ele tinha um banho morno. Agora, e aqui essas fotos? Todas são importantes, mas uma delas é essa aqui, é de uma namorada dele, uma chilena. Namorada dele? Luísa de Villagrán. Ele não se casou com ela por dois motivos. Um, que ela fumava em público, e outro, que ela era piloto de prova de automóvel. E ela morreu? Num acidente automobilístico. Mas foi a única namorada, então? Essa é uma delas, porque tem também uma francesa, que inclusive ele deu o nome ao Demoiselle em homenagem a ela. Ele morreu solteiro, né? Solteirão. A par das imagens guardadas para reverenciar sua história, Petrópolis tem outras atrações. Quem vem aqui conhece um comércio bastante ativo, com bons hotéis e excelentes restaurantes, notadamente as cantinas, localizadas na sua zona central. E no comércio, muitas lojas que vendem malhas, como aliás é comum nessas cidades serranas. O turista encontra aqui também o Parque Cremerie, com um grande bosque, no tamanho certo para um passeio. Tem balneário com 2 piscinas e um grande lago com pedalinhos para o bom entretenimento de quem vem aqui, notadamente as crianças. Nesse local existiu outrora o Cremerie Parisiense, cujo fundador, o francês Jules Buisson, fabricava queijos e manteiga. Hoje, além de ser a maior área verde da cidade, tem ainda moinhos d'água, criação de marrecos, casas de boneca e playground. Está aberto diariamente, das 8 às 18 horas. Isto é Petrópolis. Petrópolis de Dom Pedro II. Petrópolis do Quitandinha. Esse lindo prédio em estilo normando, construído em 1944 como hotel e como cassino. Quitandinha de épocas áureas e que é o cartão postal desta cidade. Na próxima segunda-feira estaremos de volta com a edição ampliada de Isto é Brasil. Até lá, gente!